E Bento XVI, nosso Papa, tem se atentado para isso, muito especialmente, particularmente, né? O ano passado, no 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais, Bento XVI nos deu uma orientação clara de como usar a rede social. O tema das comunicações do ano que vem, eu não me lembro certinho qual é, mas trata diretamente, mais especificamente, sobre as redes sociais, né? Então, isso é urgente. Bento XVI tem Twitter. Eu não tenho Twitter. O Bento XVI tem, não é? O Papa tem, tá certo? Então, isso é algo extremamente sério. Bento XVI, ano passado, disse que essas redes sociais nos levam a uma nova forma de relação interpessoal. Nossas relações humanas foram transformadas por causa da internet. Às vezes, a gente fala mais com as pessoas, nossos amigos, pela internet, seja ela qual for, chat de Facebook, MSN, Twitter, Skype, etc., do que às vezes pelo telefone ou pessoalmente, assim, não é? Às vezes a gente fala mais pela internet, às vezes em casa, não é assim? Quantas vezes nós nos pegamos assim? Você no quarto, a Fabíola no outro, e você conversando pela internet. Vai lá, busca um copo d'água para mim, por favor. Não foi? Não é isso? Olha, e eu nem conversei com vocês sobre isso, né? Às vezes acontece isso, né? Às vezes eu estou no quarto, na casa, aí eu vejo minha irmã online e falo assim: você não vai dormir não, filho? Você tem que trabalhar amanhã, né? Aí a preguiça de levantar e bater na porta, boa noite, né? Vai dormir. Então, assim, Bento XVI está atento para isso. Só que é preciso ter uma orientação clara. A gente não pode colocar qualquer coisa na internet. A gente não pode curtir a foto de dois homens se beijando, por exemplo, como eu já vi certo de grupo de oração fazendo isso, né? Nós temos que respeitar a individualidade das pessoas, a opção das pessoas. Lógico, nós não podemos ser preconceituosos, nem como é que fala? Ferir a dignidade da pessoa humana, mas nós não podemos compactuar com certas ideologias que não são as nossas, cristãs. A mesma coisa, eu vou fazer um churrasco, não posso colocar foto de um monte de cerveja, de não sei o que, de gente bebendo, e mulher decotada, e assim por diante. Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso fazer, não é? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Bento XVI disse que nós temos que anunciar com criatividade, consciente e responsável nas redes de relações que a era digital tornou possível. Bento XVI fazia, os cristãos têm que fazer isso. Então não é um, não é outro, somos todos nós. Todos nós temos que fazer isso. Mas sobretudo os jovens a fazerem o bom uso na presença do areópago digital. O que é areópago? Areópago na Grécia Antiga é aquele espaço onde os filósofos, onde os juízes da polis, né, onde os políticos discutiam os problemas da cidade. Bento XVI chama a internet de areópago digital. Por quê? Porque é um novo espaço da comunicação, é um novo espaço das relações sociais. João Paulo II, no ano 2000, já dizia que os meios de comunicação social são a nova tendência dos tempos modernos. São a nova tendência dos tempos agora, urgente. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Você, no seu grupo de oração, precisa urgente criar um Facebook. Precisa colocar um Twitter no grupo de oração para divulgar os eventos. É muito mais fácil, não é? Quem aqui viu que a Hebe morreu pelo Facebook? Não foi? Não. Mas quem que viu a notícia? Quem que viu a notícia pelo Facebook? Facebook é assassino. A jornalista não foi? Mas aí você vê pelo Facebook e você tem que checar no G1, tem que checar no UOL para ver se é verdade, não é? Portanto, a responsabilidade da informação que nós divulgamos no Twitter do nosso grupo de oração, no Facebook do nosso grupo de oração, tem que ser responsável, de tal forma que as pessoas confiem nesse aspecto. Colocar mensagens, passagens bíblicas, temos que tomar cuidado para não poluir, não é?
Porque senão, às vezes, você cadastra a pessoa lá no seu e-mail e você, o dia inteiro, fica mandando e-mail para ela. E a pessoa lota a caixa de e-mails dela, ela fica com tanta raiva de você que ela exclui. E aquilo que tinha que ser eficaz, deixa de fazer a vontade de Deus, porque a pessoa não aguenta mais receber. A mesma coisa no Twitter e Facebook. Você enche tanta a mensagem, a timeline da pessoa, que a pessoa fala assim: pelo amor de Deus, vou cancelar a assinatura. E aí ela deixa de receber aquilo que ela poderia receber, para melhorar o dia, melhorar a vida dela, porque ela já está cansada de tanta coisa, né? Às vezes a pessoa fica 5 minutos sem entrar no Facebook, tem 130 atualizações, e aí ela não consegue ver tudo. E aí, então por isso que nós temos que ser responsáveis nesse aspecto, conscientes. Nós devemos colocar mensagens, palavras. De repente você rezou pelo seu grupo de oração e não dá tempo de partilhar no abastecimento geral, põe no Facebook, olha a palavra que o Senhor me colocou, né? E coloca. Às vezes é para aquele momento, às vezes vai esperar o abastecimento chegar, já passou. Põe no Facebook. Às vezes essa mensagem, essa palavra que o Senhor deu, esse direcionamento que o Senhor deu para você, pode servir para alguma pessoa naquele momento que ela pensou em fazer coisa errada, de repente ela leu e transformou o dia dela. Então Bento XVI nos convida a termos esse uso consciente e responsável. Só complementando o que o Fábio falou, uma coisa muito interessante nessa mesma mensagem que ele usou como base, Bento XVI ele fala que ele dá um exemplo de como evangelizar. E o exemplo é Jesus com os discípulos de Emaús. Jesus, quando andava com os discípulos, ele não se revelou, ele não ficava falando, ficava só falando desse tal de Jesus em que os discípulos de Emaús estavam tristes e tal. Mas a maneira como ele falava, a maneira como ele andava, fazia com o coração dos discípulos que caminhavam com ele arder. Era uma caminhada silenciosa de evangelização que mudou a vida daqueles discípulos e que fizeram eles falar, né? Está tarde, fica conosco, Senhor. As pessoas que andam com a gente na nossa timeline, né? Que nos acompanham, isso eu estou falando mais de perfis pessoais, né? Porque eu acho que tem muito, a gente geralmente dá orientação para o perfil do grupo, para o perfil da renovação de determinada instância, e esquece de orientar um pouco os comunicadores com relação ao seu perfil pessoal. E Bento XVI fala isso, que talvez nós não precisamos, como é que eu vou dizer, proclamar o Evangelho não é só de maneira explícita, com mensagem de santo, que às vezes a gente nem sabe se é de santo mesmo, com mensagenzinha colorida, sei lá, né? Enfim, com cartõezinhos e tudo mais. Mas com um testemunho. Nós fomos, né, Gustavo estava lá, acho que só estava eu e você, né? Nós estávamos num seminário de comunicadores da CNPB em maio desse ano. E a palavra que mais foi falada era de testemunho. Os comunicadores, está faltando testemunho na era digital, nesse ambiente, né, nesse ambiente digital. Então nós evangelizamos muito mais através do nosso testemunho. Não é só nas mensagens explícitas, mas é nas mensagens, por exemplo, de dizendo que você pode passar um domingo alegre, feliz, sem precisar beber. Ou que no sábado à noite está muito divertido você ficar com seus amigos do grupo de jovens comendo cachorro quente na casa de alguém. É um testemunho. Não ficar de mimimi, não ficar murmurando. Tudo aquilo que a gente se preocupa, que eu falei aqui na acolhida, é interessante a gente observar no nosso dia a dia e também nas nossas postagens. Indiretazinhas, às vezes a pessoa está com problema na afetividade e começa aquelas mensagenzinhas, né? Cai Fernando Abreu e Clarice Lispector e tudo mais, e começa aquelas mensagenzinhas de indiretas. Ai, meu coração, a saudade, não sei o quê. Nossa, o que a gente mais vê, servos de grupo de oração compartilhando, não dando testemunho alegre, feliz, cristão, eu tenho esperança, né? E eu acredito, e o Senhor é o Senhor da minha vida mesmo. Falta testemunho na era digital. Amém? Só queria dar esse complemento. A Aninha vai continuar agora assim. Então, gente, a nossa missão enquanto comunicador
ela entra dentro da missão da renovação, né? Fazer discípulos do Espírito Santo através do nosso carisma, através dos meios, através da comunicação, né? E um dos pontos que a gente tem como norte da nossa missão é o zelo pelo grupo de oração e pela imagem do movimento. E isso em qualquer lugar. Eu lembro que quando o primeiro retiro que eu fui com serva, há 12 anos atrás, ele falava, o pregador dizia assim, porque o servo é uma pessoa pública. Eu não entendia direito o que era ser uma pessoa pública. E hoje, na renovação, eu consigo atrelar, porque assim, quando você decide seguir Jesus, não tem mais aquele, eu sou servo, mas eu também tenho a minha vida. Você é servo e você tem a sua vida ainda sendo servo. Você não pode ser duas coisas. Você não pode ser servo na igreja, servo nos eventos, e na tua vida você ser diferente. Eu costumo dizer assim, né? Que quando a gente se atrela, quando eu sou separado da multidão por Deus, e Deus me coloca na porta, me coloca para fazer uma leitura na missa, me coloca para fazer uma pregação, qualquer coisa que Ele me separa da multidão, que Ele me chama para lhe servir, a partir daquele momento, a obra de Deus fica por lá da imagem. Então, quando você foi escolhido, quando alguém te viu com um crachazinho de servo, meu irmão, acabou a tua vida. Acabou. Viver para mim é Cristo a partir desse momento. Eles não contam isso para as pessoas quando eles chamam para ser servos, não é assim? Porque assim, eu fui naquele retiro e aquele jovem que estava me acolhendo ali na porta. Eu estou largando as minhas drogas, que tristeza, estou largando o vício do álcool. E eu fui tão bem acolhido e Deus me tocou no retiro. Mas está difícil de largar o meu vício, né? Daí eu estou indo para casa um certo dia e vejo aquele jovem entrando no bar. A gente brincava ontem. Imagina nós pregando aqui na frente, a gente estava morrendo de sede daquele sol que queimou inteira ontem. A gente andando, entra no boteco para comprar água. Tem bastante boteco aqui, né? Essas ruazinhas, barzinhos. Boteco. Se de repente quem for me olhar, não vai saber que eu entrei para comprar água. Vai pensar que eu entrei para beber, para fazer festa com os meus amigos. É minimalista o exemplo. Mas isso acontece muito conosco. Então a nossa imagem ela começa a ser atrelada à obra de Deus. E tudo que nós vamos fazer a partir de agora, a gente tem que tomar cuidado para que a obra de Deus não seja maculada. Para que o nome do Senhor não seja maculado. E a responsabilidade é enorme. Daí nós criamos uma página no Facebook, né? E daí eu vou lá e coloco aquelas fotos lindas, bem assim, né? Aquelas fotos de biquíni, aquelas fotos do decotão, tomando cerveja, né? Não que nós não possamos fazer isso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado em qual o sentido que aquelas imagens, que aquelas frases que nós estaremos colocando vão dar para nós. E da mesma forma, né? Quantas vezes a gente vai servir em eventos, em grupo de oração, né? Vai todo mundo lá servir, vai de salto alto, né? A mulher acontece isso. Daí no meio da adoração, aquele momento lindo, em silêncio. Todo mundo olha, né? Não é assim? Então, assim, são essas pequenas coisas que nós temos que cuidar para que a imagem e para que a obra do Senhor não sejam maculadas. Seja nas mídias, seja no grupo de oração, seja em qualquer lugar que a gente estiver. Eu conto um exemplo muito legal, que um dia eu estava trabalhando muito brava. Sabe aquele dia que a mulher acorda de TPM, querendo matar o primeiro que vê na frente? Estava assim. Meu chefe chegou, eu não queria olhar para a cara dele, porque eu ia falar umas verdades, assim. Aquele dia que tira coragem. Tem homem, né, que toma bebida para ficar com coragem. Mulher que TPM queria coragem para falar o que quer, né? E aquele dia eu no trabalho, mas assim, eu estava muito brava com o meu chefe. E chegou um rapaz para fazer uma instalação de um programa novo que a gente ia ter na empresa. Daí, quando eu olhei para aquele rapaz, eu senti assim, vai que é alguém de Deus, vai que é alguém que me conhece, né? Mas, não é, imagina, a minha vida é tão grande.
E continuei trabalhando. E toda vez que me dava vontade de criticar o meu chefe, falar mal com a minha amiga, mas que tinha, né, alguém me cutucando assim, ó, você não sabe quem que é o cara que tá atrás de ti, vai que é um cara da igreja, velho. Eu fui falando mal dos outros aí, né? Falando de caridade na igreja. E eu me segurava. Então toda vez que me dava brigar com o cliente ligava brava, ai, que ódio, né? Mas eu controlava. E aquilo foi crescendo dentro de mim, né? Deus falando, olha que imagem, olha, você é servo, você tem que ser servo em todos os lugares. De repente, quando ele dobrou, passou na minha frente, eu olhei que ele estava com um escapuláriozinho. Disse, opa, tem um sinalzinho aí, tem alguma coisa. Escapulário, né? Não é todo mundo que usa. Aí chegou um vendedor, assim, uma meia hora depois. Cara, legal, você não lembra de mim? Não lembro de você. Eu estudei com você no seminário. Meu Deus do céu. Eu fiquei quietinha, eu nem tinha cumprimentado direito o rapaz, imagina, eu estava bem brava no dia. Eu trabalhando ali, depois eu olho para o computador dele ligado assim a tela, uma imagem do Sacrário, com as fotos bonitas, né? Ai, meu Deus do céu. Daí dá aquele comichão da perna, pensando, será que eu soltei alguma coisa? Será que eu falei? Não, acho que não falei nada de errado. E depois, quando toca o celular dele, a música do celular era uma música da Single Boy. Eu falei, não, aí é boa coincidência. Deu, nossa, eu conheço essa música. Eu também conheço você. Então, pra vocês verem como que a gente se torna uma pessoa pública. Eu nunca tinha visto ele na minha vida, mas ele sabia até demais. Ele sabia o grupo de oração que eu ia, porque ele era meu grupo de oração, porque ele sabia que eu era amiga do Elisandro, porque ele era amigo do Elisandro. Entende? Então, olha só como a gente se torna uma pessoa pública. Né? Imagine se eu tivesse soltado toda a minha raiva naquele dia, ele ia dizer, nossa, aquela guria que prega tão bonito lá no grupo de oração, dá contra-testemunho do trabalho dela. É muito engraçado isso, porque um dia eu estava morrendo de doença, assim, morrendo de gripe, sabe? Uma gripinha só não aguenta. Morrendo assim, a segunda-feira tinha que trabalhar. Segunda-feira é o pior dia, né? Pior de fazer um conto dessa, daqui a pouco todo mundo vai saber, né? Misericórdia. Aí fui lá, parei assim na farmácia perto de casa, morrendo assim, sabe, você nem abre o olho direito, você tá corpo pesado, doendo assim. Parei no balcão, pedi assim, uma vitamina C. Pá! Uma vitamina C, né? Uma vitamina C. Aí eu assim, morrendo, assim, quase não cumprimentei direito, por causa daquele dia pesado, chato. De repente ele fala assim, eu te conheço, cara. Porque lá no jornal, a nossa assinatura é uma fotinha, então às vezes alguém me conhece, né? Você coordena o grupo de oração, né? E na época que eu coordenei o grupo de oração, ele lembrava, e assim, você já pregou no meu dom, não sei o quê. Agora imagine só se eu tivesse pedido para comprar uma camisinha. Já pensou? Já pensou que contra testemunho? Acabava naquele momento toda a história de vida dele. Aquele cara que pregou para mim está dando esse contra testemunho. Então isso é muito sério, né? A nossa imagem, identidade visual é muito séria, né? Então, gente, não é porque a gente vai deixar de fazer as coisas que a gente fazia, não vai comprar camisinha na farmácia. Não é que a gente vai deixar de sair, que a gente vai deixar de fazer as coisas que a gente gosta em família, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa estar vigiando o tempo todo, porque a gente não pode perder a oportunidade de converter uma pessoa. Eu costumo dizer que eu acho que a emoção mais linda do comunicador vai ser o dia que a gente morrer. E a gente vai chegar no céu, e São Pedro, com aquela cara de bravo, vai pegar um livro de pecado dessa grossura, assim, e vai começar a ler, ó. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, cada um parecendo com a cara nas costas, né? E Nossa Senhora do lado vai dizer, ei, mas ele comunicou. Sabe quantas pessoas viram aquela foto que ele colocou no Facebook? Sabe quantas pessoas se converteram
evento que transmitiu, sabe quantas pessoas curtiram a frase? Então, isso é uma coisa que a gente não consegue mensurar hoje, mas que Deus mensura. E eu espero que os nossos livros estejam 3 vezes maior que o nosso livro de pecados.